Boa noite. Pode abaixar um pouquinho aqui que tá. Obrigado. Bom, chegamos à nossas últimas duas sessões aqui dessa conferência. Estamos chegando aí ao final de 2 aos Coríntios. E antes de começar, de passar a mensagem, eu queria só fazer uma propaganda aqui. Ah, tá ali, ó. Esse aí eu mencionei no outro dia. Eu faço parte dessa equipe, nós temos o podcast Fora de Sala, é um podcast onde nós discutimos questões de teologia, cultura, sociedade. Nós dizemos que são aqueles assuntos que não dá tempo de falar na sala de aula, porque não dá tempo de falar na sala de aula. Então nós nos reunimos, somos eu, o Pedro Vercelino, Joel Neto, Lucas Sabatier e o nosso host, o Eduardo Ross. Os quatro que se sentam à mesa são professores do Seminário Bíblico Palavra da Vida. O Eduardo Ross ele é aluno, está terminando agora, mas ele é da área de comunicação, professor nessa área aí também numa universidade. E é um tempo interessante que nós tiramos aí para conversar sobre assuntos de teologia com o objetivo de abençoar, de edificar, numa linguagem fácil, descontraída. Às vezes fica um pouco difícil, mas aí a gente tenta facilitar. Quando alguém está começando a voar demais, a gente puxa a cordinha para ele voltar assim e tentar facilitar. Então fica aí o convite para vocês assistirem, ouvirem. Você pode encontrar em todas as plataformas. Toda segunda-feira, às 10 da manhã, nós temos um episódio novo sendo liberado. E, se eu não me engano, já tem 22 episódios lá. É só você procurar. E eu acredito que vai ser uma bênção na sua vida. Então tá aí. Bom, mas vamos falar sobre 2 Timóteo agora. 2 Timóteo, 2 aos Coríntios. Vamos falar sobre abrindo mão dos sonhos de grandeza. 2 Timóteo, capítulo 11, 16, até o 12, 10. Então aí mais uma porção longa do texto bíblico, mas nós faremos como temos feito aí nas últimas mensagens. Eu vou lendo e a gente vai se aprofundando no que o texto está dizendo. Há um tempo atrás, já tem alguns anos, quando eu cheguei ao Brasil, eu conversei com uma pessoa, ele tinha acabado de assumir um ministério. E nesse ministério que ele tinha acabado de assumir, havia um obreiro extremamente qualificado, uma pessoa que tinha sido colocada até numa posição interessante lá, estratégica dentro da organização que ele trabalhava. E esse homem que assumiu a função de diretor lá no órgão dele, estava conversando comigo e disse: rapaz, eu conversei com um antigo obreiro da missão que eu trabalho, e ele estava falando quem são as pessoas que vão trabalhar comigo, porque eu não conhecia alguns deles, então ele estava fulano e tal, isso, aquilo, outro. E aí ele virou e falou desse cara que é o melhor de todos da equipe, é o melhor pregador, é o mais inteligente, é o mais estudado, é o mais conhecido. Falou assim, há vários anos ele começou a trabalhar com a nossa organização, eu não tinha nenhuma posição, nenhuma função de chefia, e eu conversei com ele uma vez, alguma coisa do tipo, e ele falou que essa posição que ele ia ocupar na organização era só o trampolim para ele conseguir chegar onde ele queria. Ele começou ali pequenininho e ele disse que usar aquilo como trampolim para crescer, para que no futuro ele tivesse o seu próprio ministério. Você que é patrão e está aqui, talvez tenha pessoas assim na sua empresa. Você sabe que elas entraram ali para começar a crescer e pessoas que almejam. Não tem problema nenhum em você ser ambicioso. Não tem problema nenhum em uma pessoa que entra no mercado de trabalho ser ambiciosa. Não tem problema nenhum em um funcionário ser ambicioso. Mas toda ambição tem seu limite, né? Se a ambição de um funcionário é chegar no lugar e eu começo hoje ali por baixo, mas daqui a pouco eu vou ser um gerente, daqui a pouco eu vou ser um patrão aí no meu departamento, isso é uma coisa boa. Acho que todo mundo ganha com isso. Agora, se a pessoa, que é muito uma característica dos jovens da minha geração, pelo que eu ouvi, eu sou 45 anos, então eu sou geração não sei a letra. É geração, sei lá, não sou mais baby boomer, mas também não sou millennial, eu sou alguma coisa no meio ali.
Geração X? Geração X. Então, a minha geração disse que eles têm uma característica que é entrar num emprego, ocupar uma posição no trabalho, e eles passam ali 2, 3 anos, 4 anos no máximo naquela função. Ele suga tudo que ele pode e depois ele vai para outra. Então, pessoas da minha geração têm diferentes empregos ao longo da vida, porque elas vão aprendendo tudo que elas podem, elas vão mudando. Às vezes dentro da própria empresa. A pessoa vai subindo ali de cargo, né? Mas isso é uma característica da minha geração, pelo que eu ouvi dizer. É uma geração meio que usa as coisas como trampolim para chegar em outro lugar. Como eu falei, ambição nem sempre é uma coisa ruim. Mas ambição descontrolada e uma ambição inapropriada para determinados contextos pode ser uma coisa extremamente negativa. E no nosso serviço ao Senhor, isso pode complicar mais ainda. O apóstolo Paulo, ele teve que lidar com isso. E ele teve que abordar essa questão. Nós chegamos agora ao fim bem no finalzinho da segunda carta aos Coríntios, e nós olhamos para Paulo, ele terminou de falar, ele falou o coração dos coríntios, ele falou sobre o ministério dele, que é o ministério da Nova Aliança, ele falou sobre as ofertas, ele falou sobre um monte de coisas, e agora ele vai dar o golpe final. Ele vai fazer igual, aqui quem é da minha idade talvez saiba, né? Ultraman, que deixava o final da luta para usar aquele raio e cortar o monstro no meio, né? O apóstolo Paulo agora, ele vai dar aquele golpe final, aquela voadora final no peito dos superapóstolos e mostrar que aqueles caras não eram de nada e que a igreja ela tinha que ter uma outra visão sobre as pessoas, ela tinha que ter uma outra visão sobre as pessoas que se aproximavam da igreja para servir a igreja. Nós não precisamos de puladores de trampolim, de pessoas ambiciosas que querem usar aquele espaço ali como plataforma para alcançar algo maior. Nós precisamos de pessoas que querem se comprometer com aquilo em que eles colocam a mão e ser usados por Deus ali o quanto Deus quiser usá-los. Se posteriormente o Senhor quiser levá-los para outro lugar, isso é entre eles e Deus, mas o ministério quer pessoas que estão ali e estão ali de coração. Quem serve a Deus não deve alimentar sonhos de grandeza, é o que Paulo vai falar nessa passagem. Quem serve a Deus não deve alimentar sonhos de grandeza. E eu quero olhar para vocês nesse trecho que vai do capítulo 11, verso 16, até o capítulo 12, verso 10, eu quero olhar para três equívocos de quem se considera importante no serviço do Senhor ou no ministério. 3 equívocos para pessoas que se consideram muito importantes na igreja, que se consideram muito importantes naquilo que elas fazem, pessoas que atribuem assim um grau de importância que não lhes cabe, pessoas que, como dirá Paulo em Romanos, meses depois dessa carta, pessoas que pensam de si mesmo mais do que convém. Mas antes de nós falarmos sobre esses 3 equívocos, eu quero orar mais uma vez com vocês. Senhor, eu quero te agradecer mais uma oportunidade de pregar a palavra. Eu quero pedir que, enquanto meditamos nesse texto aqui, ó Deus, nós prestemos bastante atenção nesses equívocos que pessoas que alimentam sonhos de grandeza eles cometem, e que o Senhor livre o nosso coração desses equívocos, ó Pai. Não só no nosso serviço ao Senhor, mas em tudo aquilo que a gente faz, ó Deus. Que nós não nos equivoquemos e que nós não usemos as nossas plataformas, que nós não usemos a nossa oportunidade de ser bênção como trampolim para conseguir coisas maiores para nós, mas que usemos a oportunidade de ser bênção simplesmente para ser bênção de acordo com aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Então, 3 equívocos de quem se considera importante no ministério. Primeiro equívoco: achar que as credenciais dão passe livre para o abuso espiritual. Achar que as suas credenciais dão passe livre para o abuso espiritual. Eu vou começar com o verso 20, eu vou de trás para frente agora. O capítulo 11, verso 20, Paulo ele usa uma expressão interessante aqui. Ó. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face.
há pessoas, segundo Paulo, que gostam de escravizar, devorar e se aproveitar da igreja. E parece que os coríntios, eles estavam tolerando esse tipo de gente. Esse tipo de gente chegou na igreja e tinha trânsito livre para fazer o que eles quisessem, para falar o que eles quisessem, e as pessoas simplesmente abaixavam a cabeça e ouviam ali. No verso 19, ele fala, voltando, né? Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Peraí, mas a igreja de Corinto não era uma igreja numa cidade culturalmente relevante, importante? Bom, Paulo fala em 1 Coríntios que os que foram chamados por Deus daquela cidade, não muitas pessoas importantes foram chamadas, não muitos sábios, não muitos conhecedores, não muitas pessoas brilhantes segundo os parâmetros desse mundo. Mas eles não eram pessoas bobinhas, eles não eram pessoas ignorantes, eles não eram pessoas simplórias ao ponto de não entender as coisas como as coisas são. Mas ele denuncia aqui, vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Paulo está criticando a arrogância da igreja de Corinto por se achar esperta demais. Mas, ao mesmo tempo, dá ouvidos a pessoas que só queriam devorar a igreja. Gente, há igrejas que estão sendo abusadas e ainda se acham muito sábias. Eu conheço igrejas assim. Talvez você conheça. Igrejas onde todo mundo acha que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo maravilhoso. Quando eu, lá na década de 90 ainda, estava ali no início da juventude, chegou à minha cidade um movimento famoso no Brasil aí. E eu vou falar o nome, porque ele mudou de nome, então os direitos já se foram. G12. Todo mundo já ouviu falar do G12, que aqui na região norte tem o famoso nome de M12, né? Porque já viu, né? O G12, ele chega na minha cidade, ele chega a uma igreja metodista, que era uma igreja relativamente pequena, não era uma igreja grande, e explode. O que era o G12? Era um modelo de igreja em células, baseado numa estrutura criada na Colômbia, que se espalhou pela América Central, que se espalhou aqui pelo norte do Brasil, se espalhou em Manaus especialmente, uma igreja enorme lá em Bogotá. E esse modelo, ele dividia a igreja em células, mas tinha assim, todo grupo tinha 12 pessoas. Aí começava assim, você tinha uma pessoa para liderar, eles pegavam uma pessoa para ser o líder do grupo, e essa pessoa tinha 2 co-líderes. Cada um desses 3 convidava 3 pessoas para participarem, convidavam para ter um tempo juntos. Esses convidados vinham, então você tinha um grupo de 12 pessoas. E eles então falavam de Jesus e tal, enfim, começavam um grupo ali, muitas vezes com não crentes. E aquele grupo de 12 pessoas, à medida que eles iam se convertendo, eles pegavam aquelas pessoas e enviavam para o encontro. E aí, no encontro, era um fim de semana de discipulado intensivo em neopentecostalismo. Eu sei porque eu fui ao encontro, tá? Meu pastor falou para mim assim, vai ver como é e volta e me conta. Olha o risco que o cara correu, né? Aí, um fim de semana de discipulado neopentecostal. Beleza. Aí, quando eles voltavam, tinha um pré-encontro, o encontro e o pós-encontro. Depois que eles voltavam, eles tinham um tal do pós-encontro. E aí, quando eles faziam pós-encontro, eles iam para a escola de líderes. E aí eles recebiam mais um treinamento lá no modelo, e aquele grupo de 12 se desfazia, e um novo grupo surgia. Só que nisso aí você começava a ter pessoas que eram pessoas-chave na estrutura. E essas pessoas, elas eram dotadas de uma autoridade espiritual, né? E chamavam os outros de meus discípulos, e elas tinham autoridade para dizer até o que aquelas pessoas deviam ou não deviam fazer. Elas começavam um processo de cobertura espiritual sobre essas pessoas. Então, se alguém debaixo da minha autoridade espiritual queria fazer algo, ela tinha que conversar comigo. Se um rapaz quisesse namorar uma moça, se uma moça quisesse ir para a faculdade na cidade vizinha ou arrumar tal emprego, tinha que conversar comigo. E eu, como líder, como pai espiritual daquela turma, eu dizia sim ou não. E aí o negócio foi proliferando. E eu visitei a igreja estava se sentindo, né? Todo mundo ali, tal, não sei o quê, e aquilo outro, os caras eram bons. A nossa igreja está crescendo mais que qualquer igreja na cidade. Num espaço de 1 ano, eles pularam ali de 300 pessoas para mais de 2.000. Vocês verem o impacto que aquilo teve.
pessoas de outras igrejas correram para a igreja lá. Eles compraram um terreno enorme, botaram uma tenda, porque não tinha tempo para construir o salão de culto, botaram uma tenda lá e tinha o culto, e aquela bombando, e todo mundo achando, e vinham pessoas de outras regiões para ver qual era o fenômeno, o que estava acontecendo. Outra igreja copiou, e aí começaram as conferências. Aí meus amigos me chamaram de outra. Eu tinha amigo com... É cidade pequena, você conhece todo mundo de todo lugar. Irmão, varão, vamos para uma conferência lá em Belo Horizonte. Falei, conferência do quê? A conferência é muito boa. E tinham pessoas da minha igreja que estavam incentivando. Aí eu aceitei, né? Pô, tava ali 19 anos, faculdade, tinha meu próprio dinheiro. Falei, vou com a galera, né? Pegamos um ônibus e fomos. E lá fui eu para a Conferência Profética O Brasil é do Senhor Jesus. Não, já tinha 21 anos naquela época, foi 2001 isso. E lá eu conheci o bendito camarada que eu tenho tanta admiração, que é o apóstolo da Amazonas. E aí eu, lá ouvindo aquilo, gente, uma semana ouvindo aquilo na Igreja da Lagoinha. Não era um evento da Igreja da Lagoinha, tá? Era um evento que aconteceu na Igreja da Lagoinha. Aí lá eu vi Lá eu vi o Márcio Valadão sendo ungido apóstolo. Lá eu vi o René Terranova sendo ungido apóstolo. Eu vi o Lamartine Pozella sendo ungido apóstolo. E sendo ungido apóstolo pela Neuza Tioca, pela Valnice Milhomens. Por aquela turma daquela época lá, do negócio de cobertura espiritual, batalha espiritual e tudo mais. E aquele movimento, gente, se espalhava de uma maneira assim que era uma coisa impressionante. Só que lá naquela conferência eu comecei a notar que tinha alguma coisa muito errada. Eu já tinha notado no tal do encontro, que aquilo ali era discipulado neopentecostal na veia, ou seja, o que uma pessoa aprenderia em 6 meses na EBD neopentecostal, ele aprendia um fim de semana. Era assim, injeção de ânimo mesmo. E tinha um sujeito da igreja metodista que ele liderava, ele tinha uma importância ali dentro do esquema, da estrutura lá. Um empresário famoso na cidade, família dele podre de rica, morava num baita de um apartamento, esposa lá, casados, filhos pequenos, mas na melhor escola, e ele era líder desse movimento G12 com a igreja metodista, estava em todas. Quando a gente volta dessa conferência lá, poucos meses depois, esse cara, ele sai da igreja metodista, carrega um monte de gente com ele, e ele vai virar pastor de qual igreja? Da igreja do meu amigo do Amazonas. Ministério Internacional da Destruição de Vidas. E aí ele começa aquela sinagoga de Satanás na cidade, começa a atrair um monte de gente, e aí começa a destruir vidas. Eu falo isso sem vergonha nenhuma, porque eu conheço um monte de gente que teve a vida destruída por aquela corja. E aí você começa a perceber que esses caras são bandidos. São canalhas, pessoas que não conhecem a Deus, estão sendo usadas pelo diabo. E aí você começa a perceber que quem está andando com eles só gente rica. Tudo é bazarzinho de canetinha de R$500. Para vender canetinha de R$500, estojozinho de R$1.000, para pegar o dinheiro e bancar para filho estudar nos Estados Unidos, e coisa do tipo. E a coisa vai ficando feia. E um monte de amigo meu entrando naquilo. Resultado, a igreja metodista quase acabou, quando aquela praga daquele movimento começou a morrer. A igreja do meu pastor, depois foi pastor da minha igreja em Rondônia, lá em Porto Velho, rachou por causa dessa desgraça. Esses caras deixaram um rastro de destruição, e pior, no meio do movimento, esses caras achavam que eles eram as pessoas mais sábias do mundo. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo a igreja crescer. Porque eles estavam ganhando dinheiro, porque eles estavam fazendo isso, grandes conferências, grandes caravanas, grandes isso. Essas pessoas, elas gostam de escravizar, de devorar, de se aproveitar da igreja, e elas entram em igrejas e abusam das igrejas, e tem gente que ainda acha que é legal isso, gente. Tem gente que minha igreja é sábia. Desculpa eu estou com tanto discorrendo veneno do canto da boca aqui, mas é porque eu não tenho mais paciência para isso. Acho que eu já passei da idade para ter paciência com essas coisas. Tem igrejas que se acham muito sábias. As pessoas estão sendo escravizadas, tendo a sua fé destruída. A porta de entrada, os caras entra um monte de gente pela porta da frente. Sai um monte de gente, sai a mesma quantidade pela porta dos fundos. E é um triturador de alma.
as pessoas que passam por esse sistema, elas são tão abusadas, mas tão abusadas que elas nunca mais voltam para a igreja. Elas saem de lá arrebentadas e não querem mais saber de igreja nunca mais na vida delas. Paulo estava alertando a igreja de Corinto justamente para isso. Paulo estava alertando a igreja de Corinto justamente para esse problema. E ele estava ironizando eles, falando, os caras estão abusando de vocês e vocês estão achando bonito. E aí ele vai dizer, versos 16 a 18 e no 21, olha só o que ele fala. Faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Ele está dizendo aqui, olha só, se é para tirar onda, deixa eu tirar onda. Mas pensa assim, eu estou tirando onda porque eu sou um bobo. Eu não estou tirando onda porque Deus mandou eu tirar onda, não. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me mergulharei. Aí no 21 ele fala assim, para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Fomos fracos demais para espizinhar vocês, para roubar vocês, para estapear a cara de vocês, para abusar de vocês de todas as formas que vocês estão sendo abusados e estão achando bonito. Me desculpa por ter sido fraco, me desculpa porque eu sou um fraco, porque eu não fui cretino o suficiente para ferrar com a vida de vocês e destruir a fé de vocês. Você vê a que ponto, você vê a seriedade com que Paulo trata esse assunto. Ele está usando uma linguagem extremamente agressiva e irônica para mostrar para aquela igreja que eles estavam fazendo papel de bobo e estavam se achando as pessoas mais sábias do mundo. Gente, Paulo está dizendo que um obreiro sério, ele deveria se envergonhar de abusar da igreja. Gente. Uma pessoa que serve o Senhor deveria se envergonhar de abusar da vida das pessoas. Abusar financeiramente, abusar emocionalmente, abusar espiritualmente. E infelizmente, em alguns momentos, tem gente que abusa até fisicamente de gente da igreja. Deus não terá pena nenhuma dessas pessoas no dia do juízo. Um dia, eu não sei se vocês já estudaram 2 Pedro e Judas aqui na igreja. Já estudaram 2 Pedro e Judas? Judas. Se vocês... Gente, Judas recomendação de leitura para vocês, se você quiser saber o que esses caras fazem. Leia A Guerra pela Verdade do John MacArthur, que é uma exposição de 2 Judas. A maneira como ele fala, a maneira como ele expõe a forma como Judas lida com pessoas assim. 2 Pedro vai tratar desse mesmo assunto. Paulo está tratando desse assunto aqui, de maneira bem dura. Gente, uma pessoa que se considera importante demais, poderosa demais, influente demais, ela acha que as credenciais dela, espirituais, dão passe livre para ela abusar espiritualmente das pessoas e das igrejas. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Paulo se envergonhava de pensar que uma igreja que ele plantou, que ele pastoreou durante 1 ano e meio e com quem ele manteve um relacionamento de anos, estava se sujeitando àquilo. É muito triste quando isso acontece. E esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco que eu quero tratar com vocês é que, de uma pessoa que você considera importante, muito importante no ministério, é pensar que o seu sacrifício te torna credor da igreja. Pensar que o seu sacrifício te torna credor da igreja. Achar que alguém te deve alguma coisa só porque você se sacrificou. Primeiro, você se sacrificou porque você quis, né? Uma pessoa que se sacrifica, ela se sacrifica porque ela quer. E ela quer se sacrificar, espero que pelo Senhor. Versos 22 a 28, o texto diz assim, ó, continuando no 21, né, a segunda parte. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. Olha o que Paulo vai falar sobre credenciais aqui. São eles hebreus? Ou seja, são eles judeus de nascimento? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Ou seja, eles têm pedigree espiritual? Eu mais ainda. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Esses caras estavam falando que eles tinham pedigree espiritual, que eles tinham coisas que outros não tinham, e isso dava todo o direito para eles fazerem o que eles queriam fazer com a igreja. Inclusive, esculhambar o Paulo e falar para a igreja que Paulo não valia nada.
Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 39 açoites aqui, sabe o que é? Porque ninguém queria dar o 40º. Uma pessoa ser chicoteada, gente, você começava a chicotear uma pessoa, quando chegava ali para a 7ª, 8ª, a pessoa já não conseguia ficar de pé. Quando chegava ali para a 15ª, 16ª, a pessoa perdia o controle da bexiga dela e do canal, da parte fisiológica dela. A pessoa evacuava, a pessoa se molhava toda. Chegava ali 25, 30, os ossos da pessoa já estavam expostos. A pessoa começava a delirar, não sabia nem mais pelo que estava gritando. E aí eles paravam em 39, porque a 40ª podia matar. Paulo passou por isso várias vezes. E os caras estavam falando lá, Paulo não pode ser um apóstolo de Cristo porque ele sofre muito. 3 vezes fui golpeado com varas, que era tão ruim quanto ser chicoteado. Uma vez apedrejado. Ele foi apedrejado na primeira viagem missionária dele. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. E ele nem tinha passado pela viagem a Roma ainda. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Ou seja, todo mundo queria matar Paulo. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Gente, Paulo sofreu enormemente no ministério, mas ele não se achava credor da igreja. Ele não achava que ninguém devia nada a ele. A igreja não devia indenizá-lo por nenhum dos perigos que ele sofreu, porque ele sabia muito bem porque que ele estava enfrentando tudo aquilo. E aí no verso 29, ele fala o seguinte: quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Ainda tem isso, né? Além de ter o meu corpo todo arrebentado pelo que eu fiz, por dentro eu estou me comendo porque eu fico triste, porque eu fico abalado, porque eu olho as igrejas sofrendo, eu olho as pessoas pecando, eu olho as pessoas se desviando do Senhor e aquilo me machuca muito. Então, além do sofrimento físico, havia a preocupação com vidas. Mas em nada Paulo se sentia no direito de cobrar qualquer reconhecimento por parte da igreja. Gente, ele não estava querendo nada de ninguém, ele não estava querendo reconhecimento de ninguém. A única coisa que Paulo queria é que a igreja abrisse os olhos para o fato de que eles estavam sendo enganados por um bando de cretinos que não tinham nada a ver com Jesus e que eles virassem a cabeça e começassem a caminhar na direção certa. E aí nos versos 30 a 33 ele vai dizer: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Ele sabe muito bem o que está no meu coração. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas da janela de uma muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Olha que situação constrangedora. Paulo ter que fugir da cidade de Damasco no meio da noite, descido numa cesta de pão pela muralha. Isso era extremamente humilhante, gente. Paulo passou vergonha na vida por causa do ministério, mas ele reconhecia que ele era um vaso frágil nas mãos de um Deus inquebrável. Não importava, ele se submetia ao que ele tivesse que se submeter para continuar servindo ao Senhor. E a preocupação dele era que a igreja que ele tanto amava, a igreja com quem ele tão se importava, entendesse isso e reconhecesse isso, não por conta dele, mas por causa do Senhor. Ele sofreu, mas ele não queria ser credor da igreja. Você vê que em momento algum aqui na carta, mesmo nos momentos em que ele fala como insensato, né, que ele começa a jogar o jogo dos caras para a igreja perceber o quão absurdo eles estão sendo, nem nesses momentos ele levanta a bola de que vocês me devem alguma coisa. Pelo contrário, ele fala para a igreja: eu devo alguma coisa a alguém aí? Eu defraudei alguém aí? Eu fiz alguma coisa que eu não devia fazer? Pelo contrário, eu trabalhei com as minhas próprias mãos para não ser pesado para ninguém.
Eu trabalhei, eu me dediquei, eu me sacrifiquei para ter o meu sustento, para que ninguém aí pudesse jogar na minha cara depois que pagava o meu salário. E pior que tem isso, né? Pior que tem isso. Você que é empregado, você sabe disso. O seu patrão pode chegar para você e falar assim, faz o que eu mando porque eu pago o teu salário. No ministério isso acontece também, sabia? Quantos colegas já me contaram que no ministério eu ouvia de gente da igreja falando assim, sou eu que pago o seu salário. É o meu dízimo que paga o seu salário. Eu já ouvi aluno falar no seminário que era a mensalidade dele que pagava nosso salário. Aí esse eu podia responder, eu falava assim, nada disso, porque eu não recebo nada do seminário, nesse caso. Mas é muito... Paulo não estava cobrando nada de ninguém aqui, gente. Ele estava falando simplesmente, eu dou a minha vida para Jesus e a minha preocupação é que vocês deem a sua vida para Jesus também. Então, primeiro equívoco, achar que as credenciais dão passe livre para o abuso espiritual. Segundo, pensar que seu sacrifício te torna credor da igreja. Imagina você que serve na mídia, na limpeza, na música, na arrumação, qualquer coisa, na EBD, no Ministério Infantil, você começar a sentir que a igreja deve alguma coisa para você. Sente isso não, gente. Pensa assim, o que você está fazendo para o Senhor. Mesmo que haja pessoas que não estão levando muito em consideração aquilo ali. Você está fazendo para Deus, você não está fazendo para homem, não. E você está servindo as pessoas, porque essa é a forma que você encontrou de servir a um Deus que não precisa de nada do que a gente dê para Ele. Se Deus é o dono do ouro e da prata, se Ele é dono de tudo, o que eu posso fazer para servi-lo? O que eu posso dar para Ele que Ele já não tenha? Então, quando você se dá para servir as pessoas, é a forma que Deus a oportunidade que Deus te deu de servi-lo. Então você não precisa cobrar nada de ninguém. Você simplesmente serve sabendo que o teu Deus te paga por isso. 1 Coríntios ele fala, né? Tudo aquilo que você fizer, o Senhor vai honrar. Saiba, irmãos, que no Senhor o seu serviço não é vão. E um terceiro equívoco de quem se considera importante no ministério é acreditar que experiências sobrenaturais te garantem algum status. Acreditar que experiências sobrenaturais te garantem algum status. Eu, como falei algumas mensagens atrás, os primeiros 5 anos ali da minha vida cristã, eu passei muito envolvido no movimento pentecostal. A coisa foi beirando, começou a entrar no movimento profético ali, eu piquei a mula. Mas estava ali com os irmãos, culto de oração. Eu tinha uma vizinha, morava próxima à minha casa, eu morava num bairro retirado da cidade, né, uma chácarazinha. Então tinha poucos vizinhos, mas tinha ali perto uma senhora que tinha uma reunião de oração toda segunda noite na casa dela, irmã Soninha. Eu não sei porque que toda irmã que tem reunião de oração na casa dela tem um nome assim, né? Irmã Soninha, irmã Joaninha, irmã Mariazinha, né? Nunca conheci ninguém, nunca conheci a irmã Camila, né? A irmã Priscila tem uma reunião de oração, tem que sempre ser no diminutivo, né? Acho que é por causa do carinho, né, que as pessoas têm por elas. E aí, toda segunda-feira eu estudava de manhã, mas à tarde eu ficava na escola estudando, né, por causa do vestibular, e à noite eu descia direto na reunião de oração, toda segunda-feira. Aí vinha aquele pessoal de várias partes da cidade, aí tinha o momento de testemunho, culto de oportunidade e tudo mais. Só que lá você encontrava gente, às vezes, que dava testemunho, que as pessoas se gabavam tanto das suas experiências com Deus, da visão. Tinha aquele irmão que todo culto queria falar que teve uma visão, que impunha a mão e trazia uma palavra de profecia sobre alguém, né? E usavam, eu lembro, a linguagem era igual, né? Eis que te digo nesta hora, eis que quem fala contigo é o Pai. Fico pensando hoje, cara, que profanidade a pessoa falar, eis que quem fala contigo é o Pai. Nem os profetas da Bíblia falavam isso, né? Os profetas falavam assim, diz o Senhor. E aí vinha, o pessoal lá orava e tal. E tinha gente lá que eram os oráculos, né? Aquela pessoa, vamos lá, porque o irmão fulano de tal, ele ora e ele coloca a mão lá e sapateia, fala em mistério e revela alguma coisa que vai acontecer com você. Quantos anos eu passei nisso aí? E com o passar do tempo você começa a descobrir que muitas daquelas pessoas não são nada daquilo.
elas estão fazendo cena lá. Aliás, acho que o único momento da vida que elas se sentem importantes é quando elas estão naquele lugar ali, impondo as mãos sobre as pessoas e falando, fazendo oração e falando não são nem profecias, né? Profetadas, tendo visagens e revelamentos de coisas que nunca vão acontecer. Mas toda segunda estava lá, aquele monte de gente ouvindo ali. Um equívoco acreditar que experiências sobrenaturais te garantem status. O Paulo ele vai dizer lá no capítulo 1, nos versículos 1 a 6 do capítulo 12, ele diz assim, ó, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passaria as visões e revelações do Senhor. Mas aqui não é revelamento não, gente. Aqui não é visagem não. Aqui é visão e revelação do Senhor mesmo. Paulo tinha essas coisas. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele está falando dele mesmo aqui. Depois vai ficar claro, ele está falando dele mesmo. Em que momento isso aconteceu na vida dele? Ninguém sabe ao certo, mas talvez isso tenha acontecido lá em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 19, o seguinte, Paulo estava na primeira viagem missionária dele, ele pregou na ilha de Chipre, Perge, Icônio, Listra e Derbe. Quando ele estava em Icônio, teve um episódio muito interessante lá. Ele pregou, fez milagres, muita gente se converteu. E aí o verso 19 diz assim, ó. Então alguns judeus chegaram de Antioquia, que era uma cidade próxima, Antioquia da Psídia, e de Icônio, ele estava em Derbe, desculpa, e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Ou seja, agora, achar que ele estava morto, não é assim, pedra brita. Cada um pega uma pedrinha e joga no Paulo ali. Não, as pessoas vinham com pedregulhos e jogavam em cima da pessoa, para esmagar o crânio da pessoa, para arrebentar a pessoa toda. O Paulo deve ter tomado, sei lá, uma pedrada daquela na cabeça e desmaiou ali. E não ficava assim, desmaiou. Não, eles enterravam, o cara ficava embaixo de um monte de pedra. Era assim que o apedrejamento funcionava, pedaços de pedra e a pessoa ficava embaixo ali, soterrada. Só que Paulo era macho pra caramba, né? Todo mundo achou que ele estava morto, Paulo abriu o olho, sacudiu, tirou pedra, vamos embora para a cidade, e voltou para a cidade. Não sei se foi assim, mas enfim, mas poderia muito bem ter sido. Nesse momento, que acharam que Paulo estava morto, talvez tenha sido nesse momento aí que ele foi para o céu. Talvez ele tenha morrido de fato, né? Ou tenha tido aquela experiência de quase morte, né? Ele foi ao céu. Olha que visão interessante. Ele fala assim, ele foi ao terceiro céu. O que é terceiro céu aqui? Na visão de mundo judaica, existem 3 céus. Na cosmogonia bíblica, né? Cosmologia bíblica, desculpa. Há 3 céus. O primeiro céu é o firmamento, que está em cima de nós. Esse céu que você vê aí, que é o céu azul, o espaço e tudo mais. O segundo céu é o mundo espiritual, onde estão anjos e demônios. E o terceiro céu é a sala do trono de Deus, aquele lugar que João visitou lá em Apocalipse 4 e 5. Aquela sala onde ele viu os 24 anciãos, os anjos e tudo mais. Então Paulo foi a esse terceiro céu. No corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Deus o sabe. Verso 3. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Eu lembro quando eu lembro muita coisa da minha adolescência, né? Que foi o início da minha vida cristã, me marcou. A divina revelação do inferno, a divina revelação do céu, pessoa que morria para o inferno, para o céu, descia e falava a visão que ele teve. Paulo não pôde falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Nossas experiências com Deus
dizem mais respeito a Deus do que a nós. Se você já teve uma experiência com o Senhor que você não sabe explicar, essa experiência tem mais a dizer sobre Deus do que sobre você. Não é para você ficar contando isso aos quatro ventos como se fosse uma medalha que você recebeu por ter tido uma experiência espiritual. Eu cansei de ver isso nesse convívio meu com essa turma. Alguns irmãos muito queridos, outras pessoas meio complicadas. Eu cansei de ver qualquer experiência, qualquer batismo com o Espírito Santo seguido de falar em línguas, qualquer visão, qualquer profecia, qualquer suposta cura, era uma medalha, igual, sabe como que é aqueles meninos que vão para o meio do mato lá e aprendem a fazer coisa? Escoteiro. O escoteiro tem aquela faixa com os bottoms, né? Lá que, tipo, o cara, sei lá, fez uma fogueira, comeu uma cobra, expulsou um demônio. Aí eles botam lá eles botam, é como se eles usassem aquilo ali, o botãozinho ali, de que eles tiveram experiências com Deus. Paulo não estava nem aí para isso, porque ele falava, gente, a coisa é de Deus. E aí ele continua, versos 7 a 9, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Opa! Deus colocou alguma coisa para perturbar o juízo de Paulo, que ele diz aqui que era um mensageiro de Satanás, ou seja, algo que o adversário usava para atrapalhar a vida dele. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não sabemos o que é esse emissário de Satanás. Tem gente que acha que problema de vista, tem gente que acha que era alguma limitação física que deixava Paulo muito chateado, tem gente que acha que foi, não sei, algo da saúde do Paulo que foi afetada por causa daquele apedrejamento que ele sofreu. Foi algo que Deus não curou. Deus não curou. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo sabia que ele orou para aquilo sair da vida dele. Ele orou, Senhor, tira esse emissário de Satanás aí, arranca esse espinho na carne. Deus falava, não, esse espinho na carne está aí, para você sempre lembrar que aquilo que diz respeito a mim, e você não tem o direito de se gloriar no que é meu. Você tem o direito de se gloriar simplesmente em pertencer ao meu filho. Para nos manter humildes, Deus pode dizer não a algumas das nossas orações. Tem coisa na sua vida aí, talvez, que você já tenha orado, pedido para Deus tirar, e Deus não tirou. Você ainda não entendeu o porquê. Mas talvez você, uma hora, vai entender. Eu estava conversando com o André hoje, missionário da MEV, eu almocei com ele, e eu perguntei para ele está aqui desde 2016, e eu falei, você já se acostumou com calor? E ele falou não, porque ele é de Americana, lá em São Paulo, que é o clima um pouco parecido com o de Atibaia, mais frio, né? Você já se acostumou com calor? Eu falei assim, não. Aí eu falei, então você já aceitou? Aí ele falou assim, eu aceitei, porque tem coisas na vida que você não pode, que simplesmente você aceita, você não se acostuma com elas. Paulo se acostumou, Paulo aceitou esse lance aqui que ele tinha, porque Deus falou que não ia tirar. Tem coisas na vida, gente, você não precisa ser super santo ao ponto de aceitar tudo de maneira passiva. De se acostumar com tudo de maneira passiva. Mas você pode simplesmente aceitar. Às vezes uma doença. Você nunca vai se acostumar com uma doença. Gente, sinceramente, assim, eu imagino que as pessoas, aquilo se torne parte da vida delas. Imagina alguém que, eu não estou de óculos aqui, mas a minha visão para longe tem piorado. Eu já não dirijo sem óculos à noite, especialmente porque incomoda. Eu não tenho que eu posso me acostumar, sempre vai ser um incômodo na minha vida, porque se eu tivesse em óculos, eu vou estar olhando lá atrás e eu já não consigo ver nada, e distinguir as coisas lá. Mas eu tenho que aceitar, é assim. Eu tenho 45 anos, e se eu viver 97 anos? Eu vou ter que viver 97 anos olhando, vendo um monte de coisa brilhando aqui, ou tomar vergonha na cara e botar um óculos, né? Acho que é mais fácil. Tem gente que, infelizmente, vai ter que aceitar alguma coisa na vida para o resto da vida.
Paulo aceitou, porque Deus diz não às nossas orações. Agora, ele aceitou e ele tinha uma coisa muito importante para dizer, no verso 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Reconhecer nossa fraqueza nos leva a enxergar quão grande é o nosso Deus. A cena que mais me marcou esse ano foi... Alguém compartilhou no WhatsApp, não sei de onde, a enchente lá no Rio Grande do Sul, que destruiu tudo. Acabou, né? Vocês viram na televisão aí, uma coisa horrorosa. Nós temos muitos alunos lá no seminário que são gaúchos, né? Temos missionários que são gaúchos, então você vê a dor das pessoas por causa das famílias, nos mobilizamos, as igrejas foram e tal, aquilo outro. Mas a cena que mais me marcou foi um pai e eu acho que 2 filhos numa casa completamente destruída, cantando uma música. Como que era a música que eles cantavam? Alguém viu esse vídeo? É uma música famosa. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, né? Eu fiquei vendo, eles cantando dentro, a casa totalmente destruída. Não tinha, perderam os móveis, perderam tudo. Tava lama assim no alto da parede. E eles foram lá tentar salvar alguma coisa que tinha sobrado e começaram a cantar. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Eu falei, cara, será que eu conseguiria cantar essa música numa situação como essa? Porque reconhecer nossa fraqueza, segundo Paulo, nos leva a enxergar quão grande é o nosso Deus. Porque, assim, a gente reconhece a nossa fraqueza e o que a gente pode fazer com isso? Não tem como mudar. Tem coisas na vida que simplesmente não tem como mudar. Você aceita, mas aí você recebe o poder de Deus para te sustentar em relação àquilo. E você reconhece que o seu Deus ele é grande e ele te sustenta. Imagina você ter um problema sério, que você tem que tomar um remédio todos os dias. E você sabe que se você parar de tomar aquele remédio se você para de tomar aquele remédio por um mês, você tem o risco até de morrer ou de sofrer um problema seríssimo. E aí você começa a tomar aquele remédio e você começa a perceber depois de anos e anos e anos que Deus nunca deixou faltar o remédio. E que existe o remédio para você tomar. Não é assim, no meu caso é uma coisa muito pequena, mas eu sou hipertenso, eu descobri quando eu tinha 30 anos de idade. E eu tomo remédio todos os dias. E esses dias eu tive que explicar para o meu filho por que eu tenho que tomar o remédio todos os dias. Falei, porque se o papai não tomar o remédio, o papai pode ter sérias complicações de saúde e ter um AVC, ter alguma coisa. Ele não entendeu nada, mas tudo bem. Mas aí você para e pensa, cara, eu morei em 3 países, Deus nunca deixou faltar o remédio. Estou aqui, Deus não deixou faltar o remédio. Esqueci, o meu remédio acabou no dia anterior, acabou, não tinha tempo de ir na farmácia. Lá no aeroporto eu comprei o remédio. Fui lá na farmácia, tá o remédio, a moça foi lá, me deu. Eu disse, olha que bênção. Tem um remédio ali, eu estou indo servir no ministério, estou indo para longe de casa, comprei o remédio no aeroporto, e se tivesse chegado aqui em Teresina, aqui em Boa Vista, teria ido numa farmácia e comprado também. Então, gente, 3 equívocos de quem se considera importante no ministério. Achar que as suas credenciais dão passe livre para o abuso espiritual, pensar que o seu sacrifício te torna credor da igreja e acreditar que as experiências sobrenaturais te garantem algum status. Gente, quem serve a Deus não deve alimentar sonhos de grandeza. É isso que Paulo está ensinando para a gente. O que eu faço, então, com isso? Primeiro, peça ao Senhor que abra os seus olhos e te afaste dos predadores da igreja. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos. Eu sei que tem irmãos aqui de outras igrejas. Lá na sua igreja, irmão, pensa aí. Tem algum predador lá? Você está sujeito a uma liderança predadora? Se afasta dessas pessoas. Segundo, cuidado com aqueles que querem muito, mas não estão dispostos a pagar o preço. Eles só vivem cobrando coisas de vocês. Só vivem pedindo isso, pedindo aquilo, cobrando, achando que tem o direito. E não estão dispostos a pagar o preço. Gente, a vida, levantar da cama é pagar o preço. Dedicar suas horas de trabalho para ganhar um salário
sabendo que o seu chefe vai ter um lucro muito mais alto que você, é pagar o preço. Chegar lá no seu serviço público lá, para trabalhar, para atender as pessoas, para fazer o que você tem que fazer, isso é pagar o preço. Se preparar para um concurso público, para entrar na faculdade ou para passar na escola, é pagar o preço. Não faz isso com tristeza, o choro e ranger de dentes, não. Simplesmente aceita. Agora, quando você vê aquelas pessoas que estão na igreja, cobrando tudo, cuidado com essas pessoas. Elas envenenam. E terceiro, nunca pare de orar pelo que você quer. Nunca pare de orar pelo que você quer, mas aceite o que Deus te dá de bom grado. Se Ele não te deu aquela oportunidade que você estava buscando nesse tempo, mas te deu outra, agradeça pela outra. Receba aquilo que vem da mão de Deus. Eu tive um professor que aquela história da mulher Ciro-Fenícia, Jesus estava ali no período final do seu ministério na terra. Ele vai até o Líbano com seus discípulos e ele passa perto da cidade de Tiro. E uma mulher daquela região, uma mulher cananeia, fenícia, né? Ela se aproxima de Jesus e fala assim: Senhor, a minha filha é endemoniada, por favor, cura minha filha. Jesus, minha filha é endemoniada. Ela ficou pedindo. E aí os 12 discípulos de Jesus viraram e falaram assim: Senhor, essa moça está incomodando a gente o tempo inteiro. Você quer que a gente peça ela para ir embora? E aí Jesus ele se vira para a mulher e fala: o que você quer? Ela falou: Senhor, a minha filha está endemoniada, eu quero que minha filha seja curada. Aí Jesus olha para ela e fala para ela o seguinte: não é lícito pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Por quê? Os cananeus, os sidônios, os fenícios, aquela turma de lá, os judeus olhavam para eles como piores do que cachorros. Piores do que cachorros eles eram, e os cães não eram muito bem vistos naquele mundo. Não tem pet, cão e de companhia, não tinha aquilo naquela época. O cachorro era tratado assim, sai daqui, né, base de pontapé e tudo. Não é lícito eu pegar aquilo, os milagres que eu vim fazer no meio do povo judeu e entregar a uma mulher cananeia. Jesus estava provocando a fé dela. E ali você entende que o que Jesus fez não foi para atacá-la, foi para provar a fé dos discípulos dele. E aquela mulher vira e responde assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos. E aí Jesus olha para os discípulos, não olha nem para a mulher. Ele deve ter virado para os discípulos e falou: está vendo? Eu estou aí há 3 anos pregando em Israel. 3 anos fazendo milagre, pregando, fazendo e acontecendo. E quem é que dá uma declaração de fé sem igual? É essa mulher cananeia aqui. Nem em Israel eu encontrei uma fé desse jeito. E aí ele falou assim: vai em paz e será feito como você pediu. E a filha daquela mulher é curada. E aí esse professor falou pra gente: da mão de Deus até migalha é banquete. Tem hora que a gente não vai receber o que a gente quer, mas a gente pode continuar orando. E até aquilo que a gente recebe, que a gente acha que é pouco, se a gente começar a olhar sob a perspectiva certa, a gente vai perceber que é muito mais do que uma migalha. É algo que está sustentando a nossa vida. Para concluir, eu conheci muita gente, né, nesses anos aí que usaram a igreja como trampolim, usaram o ministério como trampolim para a fama, para o sucesso. Eu lembro que quando estava ali nos meus primeiros anos da vida cristã, eu tenho uma tia que me levava para a Convenção Internacional da ADONEP. A ADONEP é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Eles tinham uma conferência anual no Rio Centro, lá no Rio de Janeiro, né? Um espaço gigantesco, e você ia lá e tinha milhares de pessoas. Aí tinha o pavilhão dos jovens e o pavilhão dos adultos. No pavilhão dos adultos cabia 5.000 pessoas, e vivia lotado. No pavilhão dos jovens cabia umas 2.000, também cheio. Eu ia lá, ouvia aqueles caras, eu assisti o Benny Hinn, não, eu assisti o Morris Cerulo lá. Eu assisti o Benny Hinn, eu acho, lá também, nem sei, mas só nome bom, né? E eu sempre lembro de um advogado, um advogado lá de Vitória, que todo ano, no final, tinha o pedido de oferta. Então eles faziam aquele pedido de oferta para pagar por tudo, só que era a teologia da prosperidade, né? Aquela coisa bem, você se sentia constrangido. E aquele advogado lá contando a história dele, que ele não tinha nada na vida, e Deus deu tudo a ele, e ele dava tudo para Deus, e ele era rico.
Eu vi esse cara umas 2 vezes, uns 2 anos seguidos, até que teve um ano lá que ele não pediu oferta. Ele estava lá, mas estava quietinho. Meses depois, eu vejo na televisão que esse cara foi preso. Ele e um monte de gente da igreja dele, lá em Vitória, que era a principal igreja representante da Adonep em Vitória. Corrupção, pilantragem, envolvimento com crime organizado no estado do Espírito Santo, no Brasil inteiro. E aí a gente brincava falando que a igreja fez uma parceria com a Polícia Federal fez a limpa nos membros da igreja. E aí você vai ver, né? Os caras cantavam de galo, tinham sonhos de grandeza, falavam e acontecia, e no final das contas, o que sobrou para eles? Sobrou para eles envergonhar o nome de Jesus, envergonhar o seu próprio nome, ter as suas famílias humilhadas, e mesmo que tenham sido libertados depois pelos amigos no judiciário, a mancha ficou. Sabe por quê? Nós temos que abrir mão dos nossos sonhos de grandeza, porque quem serve a Deus não pode alimentar esse tipo de sonho. Tem que ser simplesmente uma pessoa comum, como o apóstolo Paulo foi um homem comum, assim como nós. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, e às vezes coisas duras, ó Pai, que nós temos que ouvir, lembranças complicadas que nós temos, situações que nós enfrentamos, mas que o Senhor nos mantenha humildes, ó Pai, que o Senhor nos mantenha cônscios de que tudo o que acontece de bom é para a tua glória, e tudo que nós recebemos do Senhor é bênção, Pai. Conforta o nosso coração e contenta o nosso coração com aquilo que o Senhor nos tem dado, e que nós nunca pensemos de nós além do que convém e nem queiramos ser maiores do que nós somos, ó Deus. Que o Senhor sempre seja o maior e que as pessoas vejam isso na nossa vida. No nome de Jesus. Amém.